Tudo bem, pessoal. Estamos começando mais um encontro padrão ouro da turma 73 e hoje a gente vai ouvir o engenheiro Armando Araújo, Armando Ribeiro de Araújo. Não, é importante, vamos conversar. Vou pedir para o Arnaldo que faça a apresentação do Armando. Por favor, Arnaldo. Muito bem. Boa tarde a todos. Hoje nós temos o prazer de ter o Armando, que é um conhecedor profundo do setor elétrico, tanto brasileiro como internacional. Ele é engenheiro eletricista pela UFRJ em 1965, com mestrado no Illinois Institute of Technology e doutorado na Unifei, de Itajubá. Ele foi presidente da Eletronorte, membro do Conselho de Administração da Itaipu Nacional, da Chesf, Furnas, Eletronorte também, e foi secretário nacional de Energia do Ministério da Infraestrutura. Ele foi chefe também do Departamento de Operação de Sistemas da Eletrobras e secretário executivo do GCOI, que era o grupo que coordenava a operação interligada do sistema elétrico brasileiro, que hoje não existe mais, né? No exterior, Armando foi funcionário do Banco Mundial por 20 anos, onde gerenciou vários projetos de energia na América Latina, na África e no Oriente Médio. Depois do Banco Mundial, ele continuou como consultor do mesmo Banco Mundial, mas também de outros bancos, como o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Japonês de Cooperação Internacional, o GBIC, e fez serviços na África, Oriente Médio e Índia, não só América Latina, mas Ásia e África, etc. E mais recentemente, em 2011, ele assumiu o cargo de diretor técnico da interligação elétrica do Madeira, para a construção da linha de transmissão de 600 kV em corrente contínua entre Porto Velho e Araraquara, 2.400 quilômetros. Em 2014, passou a ter o cargo de diretor técnico da Belo Monte Transmissora de Energia, para a construção da linha de transmissão de 800 kV, corrente contínua também, entre Belo Monte e Estreito. Mas hoje ele vai nos falar sobre as impactos, dificuldades e benefícios da integração de fontes de energia intermitente, como solar e eólica, especificamente no Brasil, mas também uma visão internacional, e como isso pode complicar ou facilitar a operação dos sistemas e qual é o papel das hidrelétricas, armazenamento de energia, como baterias ou hidrelétricas de bombeamento, né, de acumulação, e como é que fica nuclear nesse novo panorama. Então, Armando, bem-vindo, muito obrigado já antecipadamente. Grande abraço. Obrigado, Arnaldo e Paulo. Bom, vamos ver se a gente consegue botar aí a apresentação. Vamos. Eu depois vou pedir para o pessoal levantando a mão para as perguntas depois da apresentação do Armando. Tudo bem. Bom, aí está, então, a ideia, que é falar sobre as garantias de suprimento da eletricidade num sistema com forte presença de fontes intermitentes, que são basicamente a solar e a eólica. Um pequeno retrospecto de por que essas fontes eólica e solar, hoje em dia, estão de maneira forte sendo implementadas não no Brasil somente, mas no mundo como um todo. Isso porque, nesse aspecto atual de tentar eliminar as emissões, os maiores emissores de CO2 são o setor de transporte e a queima de carvão, transporte com 23%, a queima de carvão com 29%, a queima de gás natural com 9% e a queima de óleo com 2%. Portanto, para substituir essas fontes fósseis, tanto no transporte como nas indústrias, mas mais
na geração de energia elétrica e transporte, que são os dois maiores emissores, a eletricidade vai tomar conta dessa parte de transporte, particularmente uma boa parte através do uso de carros elétricos, que hoje em dia já está se tornando uma realidade. Por exemplo, na Noruega, o ano passado, 90% dos carros comprados foram elétricos. Na China está havendo uma quantidade muito grande. No Brasil, isso está começando. E a geração de carvão deve, até 2050, ser praticamente eliminada. Nós vamos falar que isso é um desafio muito grande, particularmente em alguns países. O gás também, e o óleo, que hoje em dia tem pouca representação, deve terminar. Mas a eletricidade, com isso, vai ter que crescer a capacidade instalada até 2050, 2,5 vezes a capacidade existente hoje. Então, vocês imaginam o esforço de investimento em eletricidade que vai existir nesses próximos 30 anos. O crescimento deve ser todo sem emissão, ou seja, com fonte hidrelétrica, bio. No Brasil, a bio é forte por causa do bagaço de cana, nuclear, que nós vamos falar um pouco sobre como está a situação no mundo, mas basicamente solar e eólica, que está sendo o grande investimento no Brasil e no mundo, e nós vamos ver por quê. Todos esses, particularmente solar e eólica, exigem também investimentos em transmissão, porque o local dessas fontes é normalmente diferente do local do mercado. Por exemplo, no Brasil, a maior fonte de eólica e solar ou fica no sul, a eólica no nordeste, e a solar, a grande parte, é no nordeste. Além disso, como nós vamos ver, pela intermitência dessas fontes, é preciso você fazer transmissão, porque um dia está com sol num lugar, mas está com sombra no outro. Se você não tiver interligação, você vai ter deficiência de energia. Além disso, tem o problema de que uma outra maneira de você enfrentar essa variação seria armazenar eletricidade, não o vento, como disse a Dilma. Mas eletricidade é possível armazenar, particularmente em bateria, mas ainda é caro. Nós vamos ver as dificuldades, apesar de que baixou bastante os preços de baterias. Bom, uma rápida pincelada sobre as fontes emissoras. O carvão, que tem no mundo 860 bilhões de toneladas de reserva, o Brasil tem 32, e uma produção anual de 8 mil milhões no mundo e 5,5 milhões no Brasil, isso dá um nível de reserva no mundo de 107 anos a nível do consumo atual, e no Brasil de 5.800 anos. Então, sempre se achou que carvão era uma fonte muito abundante que poderíamos usar. E realmente era, e por isso nós vamos ver, no mundo ainda, 36% do total de geração de energia elétrica é a partir da queima do carvão. Em alguns países, como Estados Unidos, é 20%, China é 50% e Índia é 50% da geração de energia, ainda é a partir do carvão. No Brasil é 2,7%. Nós vamos ver, porque no Brasil o nosso carvão é muito ruim. Nosso carvão, 45% do nosso carvão é cinza. Então, não compete você transportar esse carvão, tem que queimar ele na boca da mina e, ainda assim, depois tem que fazer o rejeito da cinza. Em Santa Catarina, como a mina era a mina a céu aberto, eles faziam escavação, depois pegavam a cinza, misturavam com estrume de porco e de galinha e faziam um readubamento para fazer recomposição do terreno, mas é um problema sério. É uma fonte despachável. O que é despachável? Despachável é uma geração que você tem controle da geração. Então, se a carga variar, você pode variar a geração para seguir a carga. Nós vamos ver que o caso de eólica e solar, isso não acontece. Petróleo. Petróleo no mundo também as reservas são de 1.600 bilhões de barris, no Brasil 12 bilhões, o consumo no mundo 94 milhões de barris por dia, no Brasil quase 2 milhões de barris por dia, a reserva no mundo
Então, dá para 107 anos, então, mais ou menos como o carvão, ou seja, uma quantidade bastante ponderável, isso, e ainda está descobrindo mais fontes de petróleo. No Brasil, as reservas atuais seriam para 20 anos, agora há potencial para se descobrir bastante mais. Geração de energia elétrica a partir de petróleo, tanto no mundo como no Brasil, hoje são de montante pequeno, 3% no mundo e 2,8%, quase 3% no Brasil. Também é uma fonte despachável, ou seja, uma fonte que você pode operar variando a geração, tem controle da máquina para seguir a carga. Gás natural. Gás natural é um pouco melhor do que o carvão e o petróleo em termos de emissões, mas também tem emissões. A reserva no mundo são 205 mil bilhões de metros cúbicos e no Brasil 338 bilhões. O consumo atual no mundo é de 3.800 bilhões de metros cúbicos, no Brasil 25 bilhões. As reservas, então, no mundo, a nível do consumo atual, daria para 54 anos, e no Brasil para 14 anos. Isso aqui, a menos que se descubram fontes novas, você veja, tem havido um lobby muito forte atualmente do pessoal do gás natural para aumento de gasodutos, porque nós realmente, o Brasil tem um consumo de 25 bilhões, mas o Brasil hoje produz mais do dobro disso. O Brasil produz 50 bilhões. Só que isso é no pré-sal, e não tem, é muito caro para transportar isso das fontes do pré-sal para cá, para o terreno. Além disso, tem isso que eu estou falando. Se essa fonte toda é para 14 anos, você fizer esse investimento, quando é que você vai amortizar isso? Porque na hora que essas fontes lá secarem, esse investimento está perdido. Então, eu tenho minhas dúvidas quanto a esse lobby, que está muito forte, inclusive, na lei da privatização da Eletrobras, conseguiram colocar um lobby de colocar 8 usinas térmicas no Nordeste e no Norte para levar gás do centro, do Sudeste para lá. Então, tendo que fazer gasoduto. Geração elétrica a gás no mundo é bastante considerável, 24%. No Brasil, varia de ano para ano, porque o gás natural é usado para compensar a variação das hidrelétricas e da solar. Ele tem sido, em média, 13%. Em 2021 foi um pouco mais alto, porque foi um ano muito seco. Também é uma usina despachável que segue a curva de carga. Nuclear. Nuclear é sem emissões. Não é renovável, mas é sem emissões. A reserva de urânio no mundo são 5,4 milhões de toneladas, no Brasil, 244 mil toneladas. A gente, olhando esse número aí, comparado com o de petróleo e de gás, que são bilhões, pode parecer que não é grande coisa, mas a gente tem que lembrar que 1 quilo de urânio equivale a 2.000 toneladas de óleo ou 2.500 toneladas de carvão, em termos de poder de calorífico de geração de energia. A geração elétrica nuclear no mundo é ao redor de 10%, no Brasil, 2%. O crescimento dessa fonte nuclear foi depois de 1970, quando teve aquela crise do petróleo, 73, 79, em que muitos países, como a França, por exemplo, decidiram investir fortemente em usinas nucleares para geração de energia elétrica. Os Estados Unidos e França, particularmente, investiram bastante. Porém, depois do acidente de Three Miles, nos Estados Unidos, que foi um acidente relativamente pequeno, mas os 2 acidentes muito complicados, que foi do Chernobyl e do Fukushima, houve praticamente, e também o custo, comparado com o surgimento de solar e eólica muito barato, houve praticamente uma paralisação de novas usinas, ou seja, muito poucas usinas novas têm sido construídas, e alguns países estão até fechando as suas usinas. Essa é uma grande discussão. Os Estados Unidos, por exemplo, tem um potencial enorme nuclear que está prestes a chegar no período de fim de vida. A grande discussão é se fecha as suas usinas, como deve-se acontecer com a de carvão, ou se
se renova essas usinas para que elas estendam a sua vida. No Brasil, nós temos somente 2 usinas, Angra 1 e Angra 2, e Angra 3 em construção, que tem sido uma vergonha, porque já está em construção há 10 anos, tem tido uma série de problemas, e agora parece que vai ser retomada a construção. Quando é que fica pronto, não sabemos. Existe um programa da Eletronuclear para a construção de uma série de usinas novas, mas não está bem ainda definidos os locais, todas nessa faixa de 1.400 megawatts. O que está acontecendo no mundo em termos de nuclear? O que está havendo no mundo são o desenvolvimento de novas modalidades, de unidades menores. Então, 3 tipos de desenvolvimento novo. Um é o chamado microreator, que nós vamos falar um pouquinho. Outro é o chamado pequeno reator modular, que é feito com módulos. E um outro é um desenvolvimento para novos refrigerantes. Em vez de usar água como refrigerante, usar sódio ou outros tipos de líquidos refrigerantes que sejam mais efetivos do que a água. A Eletronuclear, no ano passado, assinou um memorando de entendimento com a EDF, mas não incluiu nada sobre essas modalidades novas. Vamos falar um pouquinho rápido sobre essas 2 novidades que estão surgindo. Um é o microreator, que é um reator pequeno, totalmente produzido e montado em fábrica e enviado já pronto para o local de instalação. Isso facilita a construção, reduz prazo, porque um dos problemas de nuclear são prazos enormes, e reduz o investimento de capital. Não reduz o custo por quilowatt, mas reduz o custo do investimento. Então, facilita a implantação. As unidades menores são de fácil transporte, o reator completo pode ser enviado por carreta, navio ou avião. Não existe também, eles são modernos, ou seja, o sistema de operação é todo automatizado, diminui o número de operadores e evita, com isso, problemas como aquilo que aconteceu em Chernobyl, do superaquecimento e derretimento do reator. A Westinghouse, inclusive, já anunciou um reator que ela chama E20, que produz 5 megawatts elétricos e já está vendendo isso, principalmente para os militares, que isso se adapta para locais isolados. A Rússia tem isso em centrais flutuantes, para atender zonas críticas. Melhor do que isso, eu acho, é esse chamado pequeno reator modular. O pequeno reator modular, Small Modular Reactor, são módulos de nuclear que também são produzidos e montados em fábrica e enviados para a instalação. Também, da mesma maneira que o micro, reduz custo e o período de construção. Também são usados, porque são menores, em locais com pouca infraestrutura, água ou terreno. Por exemplo, eles podem ser usados em locais onde antes existia uma usina a carvão. Então, acaba com a usina a carvão, pode-se usar uma desse tipo. Por quê? São modernos, são muito mais protegidos, são um sistema de proteção que inclui, inclusive, barreira contra a queda de aeronaves e outras ameaças de terrorismo ou mesmo de vandalismo. Ela já vem com os tubos de combustível abastecidos de fábrica, com combustível para 10 anos, e, no fim, na época de reabastecimento, esses tubos são retirados e enviados para a fábrica para reabastecimento. Nos Estados Unidos, o Departamento de Energia está promovendo um projeto que está sendo construído em Idaho, já está com pedido de construção, os módulos já estão aprovados, são módulos de 77 megawatts, e lá nesse de Idaho vai ser 6 módulos para gerar 462 megawatts, e está programado para operar no ano 2029, se isso tudo funcionar bem. Na Europa também, a EDF está desenvolvendo um projeto com 2 reatores de 170 megawatts, que dando uma usina de 340 megawatts. Então, vocês vejam que esse tipo de reator vai sair daqueles reatores de 1.300, 1.400 megawatts para unidades menores, constituídas de módulos. Por exemplo, esse da
dos Estados Unidos, são módulos de 77, eles podem ser instalados 2 módulos, 4 módulos ou 6 módulos numa instalação. Bom, a outra fonte sem emissão são as hidrelétricas, né, que podem ser com reservatório ou sem reservatório. No Brasil, nós temos 2 tipos. E pode também ser reversíveis, que são usinas que você tem 2 reservatórios, um reservatório embaixo, um reservatório alto, e que a água desce do reservatório alto para o baixo, gerando energia, e depois é bombeada do reservatório de baixo para o reservatório de cima. Podia pensar-se que essa seria a usina portuguesa, porque hora gera e hora consome, mas é para servir de reserva de energia. Isso tem menos impacto do que uma usina hidrelétrica convencional, porque você pode escolher o local e tem muito mais alternativas de local que pode ser escolhido. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Departamento de Energia já desenvolveu um programa que ele está oferecendo para as empresas que pré-seleciona locais para análise mais aprofundada depois. Bom, um dos problemas da hidrelétrica, no Brasil é muito discutido, é o problema do reservatório. O reservatório é um problema que realmente, no meu ponto de vista, não existe, porque a usina hidrelétrica, ao criar um reservatório, se ela não tem reservatório, é o fio d'água, mesmo assim ela tem um pequeno reservatório, ou seja, a usina ao fio d'água, ela segue a curva de carga, porque ela tem capacidade de variar a geração dela, porque ela tem um pequeno ponder. Então, ela pode seguir a curva diariamente. Ela não tem capacidade para armazenar energia para épocas em que vem seca, ou seja, de uma estação de água para uma estação de seca. Para isso, ela não tem capacidade. Aí necessita de reservatório. O reservatório, qualquer usina hidrelétrica, ao você fazer, você barra o rio. Ao barrar o rio, você afeta alguns tipos de peixes, os peixes que sobem o rio para se reproduzir. Mas os outros peixes não. Agora, ao criar o reservatório, você também cria uma série de outras vantagens. Você pode usar essa água para irrigação, você pode usar essa água até para botar uma solar em cima do reservatório, você pode usar esse reservatório, por exemplo, o reservatório de Xingu hoje, no Nordeste, o reservatório de Furnas, no Sudeste, são alta fonte de turismo. Então, você tem outras coisas. Então, dizer que o reservatório é problemático, não. Também eu fui responsável na Eletronorte pelo fechamento do reservatório de Tucuruí, sofri feito um desgraçado, porque diziam que, ao fechar o reservatório, a madeira da floresta ia apodrecer. Burrice. Quem é madeireiro sabe que você, para a madeira não apodrecer, você bota ela dentro d'água. Então, a madeira não apodrece. O que consome o oxigênio da água quando você cria um reservatório é o próprio humus da terra que você afoga, né? Ou então, se você desfolhar as árvores, aí o verde que cai, esse sim consome o oxigênio. Agora, o consumir o oxigênio também de reservatório é um problema que só afeta no princípio. Se você tiver um reservatório que renove a água, isso, no caso de Tucuruí, por exemplo, no princípio, a água se renovava 8 vezes por ano. Então, essa é tudo uma balela, é que precisa se convencer esse pessoal ecologista de que o reservatório só é problemático se não for bem feita a usina. Bom, usina hidrelétrica no mundo representa 15,3% da produção, no Brasil 55%. É despachável, ou seja, segue a curva de carga, e ainda é a fonte com maior participação no mundo em termos de renováveis sem emissões. No Brasil, a capacidade instalada hoje é de 109 gigawatts, que é 60% da capacidade instalada total, e temos um potencial, com novos projetos, de chegar a 246 gigawatts. Só que, com essas dificuldades que tem havido de hidrelétrica, e também nós vamos ver com novos investimentos somente em solar e eólica, não tem havido estudos de inventário nem estudo de viabilidade. Nós temos hoje somente 6% desse potencial com estudo de viabilidade terminado. Solar. Solar é uma fonte sem emissões,
E existem dois tipos, a fotovoltaica ou solar térmica. A fotovoltaica, o custo baixou muito. Nos últimos 10 anos, o custo de solar fotovoltaica baixou 90%. Isso pelo desenvolvimento, principalmente na China, dos painéis e de tecnologia, praticamente. Agora, é uma usina intermitente, ou seja, a variação do sol varia a geração, você não tem controle, ela gera diretamente. Portanto, ela não é despachável, ou seja, se você tiver excesso de geração, você vai ter que botar um resistor ali para consumir, porque vai ficar com excesso. Se a carga for menor, nós vamos falar daqui a pouco um problema que está havendo na Califórnia, que é chamada a curva do pato, que é um problema sério que a fotovoltaica particularmente cria. E outro problema é a falta de reserva. Você só gera quando tem sol, de noite. Não gera, em determinados meses do ano gera menos, porque tem menos sol. A solar térmica é diferente. Ela usa o sol para aquecer um líquido que, num trocador de calor, cria vapor d'água e gera energia como uma térmica comum. Então, ela não é intermitente, ela é despachável. Agora, pode ter reserva ou não ter reserva. A reserva será se você fizer um sistema que não é barato para armazenar calor para usar de noite, porque só existe a geração de calor durante o dia enquanto tem sol. Houve essa forte queda de preço nos últimos 90 anos que produziu essa avalanche de fotovoltaica que está havendo no mundo agora. O aumento de fotovoltaica no mundo e no Brasil. A geração fotovoltaica ainda não é muito representativa, no mundo é 3,7%, no Brasil 2,6%, mas o crescimento das novas instalações, como nós vamos ver daqui a pouco, é muito grande. Ela não é despachável, então não segue a curva de carga. Tem um problema do espaço, o pessoal fala muito do reservatório da hidrelétrica, mas a solar não usa tanto espaço quanto o reservatório da hidrelétrica, mas usa bastante espaço também. Então, isso faz sentido você colocar, principalmente onde você não tem outra utilização de terreno. Agora, usar terreno que possa ser utilizado para agricultura, para gerar energia, é o mesmo problema do reservatório de hidrelétrica. E a localização é definida pela insolação, você não coloca onde você quer, do mesmo jeito que a hidrelétrica, você só coloca onde tem a queda d'água. A intermitência, como eu falei, ela é instantânea, ela é diária, porque de noite não tem sol, e ela é sazonal, porque tem um período de mais sol e tem um período de menos sol no ano. Outro problema da solar é o custo futuro. Ela é fortemente influenciada, e a queda de preço dela foi pelo lítio, principalmente. Agora, ela consome bastante lítio, cobre, silício e prata. E com esse aumento que houve muito grande do consumo, há uma preocupação forte quanto ao custo desses materiais. Já está começando a haver aumento de preço do lítio. E, por exemplo, eu participo aqui de umas discussões, de um grupo de discussão de política externa americana, e um dos problemas que os camaradas estão falando é que os Estados Unidos têm que melhorar a relação dele com o triângulo sul-americano do lítio, que é Bolívia, Chile e Argentina, que são os países que têm lítio. Agora, eles têm lítio, mas não têm capacidade de explorar isso e também não têm capacidade de transformar o lítio mineral em metal. Isso quem faz 90% é a China. A China praticamente tem o monopólio do lítio, do silício e do cobalto no mundo. Bom, aqui uma foto de uma solar fotovoltaica, essa aí é na Bahia, vocês vejam que esse local aí, para meu gosto, não é um local muito apropriado para botar uma solar, mas foi onde colocaram. E aqui uma solar térmica, que não é feito por painéis, é feito por espelhos. Tem dois tipos, um que o espelho é côncavo e o tubo de aquecimento passa no foco do espelho, o outro, como esse aí, em que os espelhos refletem o sol para uma torre, onde, então, é feito o aquecimento do líquido que desce e embaixo, então, tem uma usina térmica convencional usando esse calor para produzir energia elétrica.
A eólica. A eólica também é sem emissões, tem também dois tipos, a terrestre e a marítima, que está iniciando agora, porque no mar, o vento, para quem gosta de velejar, eu não sou velejador, mas para quem veleja, e os portugueses vieram descobrir o Brasil assim, sabem que no mar o vento é mais constante e mais frequente, se bem que de vez em quando também tem calmaria, né? O Fernando Magalhães que o diga lá quando descobriu lá a passagem por debaixo, que acabou ficando um mês parado lá por falta de vento. Também houve uma queda de preço bastante grande nos últimos anos. Uns 8 anos atrás, a unidade maior de eólica que se fabricava era de 2 megawatts. Hoje em dia já se fabrica até 16 megawatts. O problema desse aumento do tamanho dessa unidade é o aumento da pá. Fica uma pá muito grande. Hoje em dia, a torre já tem torre de quase 200 metros de altura, porque tem pás de 70 e até mais metros de comprimento. A geração eólica no mundo está mais avançada do que a solar, 6,6%, e no Brasil também mais, 11%. Isso porque a eólica, para meu gosto, é melhor do que a solar, porque a eólica você tem vento durante o dia e de noite, quase sempre tem mais vento de noite que durante o dia, mas você consegue gerar mais tempo do que a solar. Nós vamos ver daqui a pouco umas curvas. Mas também é não despachável, porque você também não tem controle. Se tem vento, você gera e às vezes dá uma calmaria, diminui a quantidade, ou seja, a variação da geração segue o vento e não o teu controle. Também, em termos de localização, você tem o mesmo problema da solar, o espaço com interferência com outra coisa, e a localização depende de onde tem vento. E a maior dificuldade é para a marítima, porque a marítima, que realmente tem um grande potencial, mas hoje ela é bem mais cara do que a terrestre, primeiro, porque você tem que pode ter marítima em que você fundeie ela no fundo do mar, ou marítima que seja flutuante. Então, isso hoje ainda tem algumas unidades já no mundo, mas ainda está a um preço 3 vezes da terrestre. Intermitência é o mesmo problema da solar, ela tem, e o mesmo problema de custo futuro, porque o lítio também tem lítio, aqui tem cobalto, e tem um negócio que eu não conhecia, chamado terras raras, que a maior fonte dessas terras raras que se conhece hoje também é na China. Bom, para sumariar, como é que é cada fonte no mundo e no Brasil? O carvão no mundo é muito forte, 36%, no Brasil 2,7%, gás natural é forte no mundo ainda, dos 22%, e essas duas vão ter que ser diminuídas para enfrentar esse problema do aquecimento. Esse é um dos problemas. Agora, apesar de que na China e na Índia, tem usina de carvão que está entrando em funcionamento agora. Agora, você veja, isso para amortizar, eles não vão tirar essas usinas nos próximos 30 anos, pelo menos, porque tem que amortizar esse investimento. E gás natural no Brasil é 13%, hidrelétrica no mundo é 15%, a tendência é aumentar. No Brasil é 55%, tem ficado meio que parado nos últimos anos. A nuclear no mundo é 9,9%, no Brasil é 2,2%. Eu acho que nuclear vai ter um ressurgimento, porque não é possível atender todo o mercado com eólica e solar. Então, para substituir carvão e gás natural, a nuclear vai ter que voltar também, eu acho. Hoje não está voltando, mas eu acho que vai. Por isso que eu acho que essas novidades que estão fazendo com essas novas tecnologias, eu acho que é um bom presságio. O petróleo já é relativamente baixo, bioenergia. No mundo não é muito alto, no Brasil é significativo por causa do bagaço de cana, que é uma fonte de geração elétrica bastante razoável no Brasil e que eu acho que ainda vai permanecer por um bom período. Bom, é um rápido histórico da evolução do setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro começou no princípio do século XX, com a Light Rio e a Light São Paulo sendo criada, e eram empresas privadas que operavam praticamente sem regulação. A primeira regulação foi o Código de Águas, em 1934, e que só foi regulamentado por decreto em 1957, e o órgão regulamentador, o DENAI, só foi criado em 1965. Portanto, nessa época, as empresas
viviam basicamente sozinhas. A partir daí, o Estado, em vez de implantar uma regulação, começou a estatizar. Criou empresas federais, começou na década de 40, com a Chesf, depois Furnas, e depois vieram as outras, e estaduais. Começou na década de 50, com a CEMIG, e depois vieram as outras. E depois, no governo Geisel, inclusive, foram compradas empresas da Light e da Anforp, que era a American Foreign Power, e viraram todas estatais, com as empresas federais encarregadas de geração e transmissão, e as estaduais, algumas com geração, transmissão e distribuição, outras somente com distribuição. O primeiro estudo de planejamento no setor elétrico foi na década de 60, chamado Estudo Canambra, que estudou o Sudeste, e foi um grupo de canadenses, junto com engenheiros brasileiros. Eu participei no final, em 1968, quando entrei na Eletrobras, e depois foi seguido um estudo feito para o Sul, que era o Canambra Sul, foi feito um para o Nordeste, e para a Amazônia foi o Eneran, que não chegou a ser um estudo para toda a região, foi um estudo para algumas bacias. E esses estudos definiam a sequência econômica dos investimentos, tanto hidrelétricos como termoelétricos. Naquela época, basicamente, quase tudo era hidrelétrico. E as empresas, existiam as empresas de geração, transmissão e distribuição, agora o mercado era atendido por um monopólio. Ou seja, cada empresa, principalmente as estaduais, eram responsáveis pelo suprimento no seu estado. Então, a responsabilidade era bem definida. Se houvesse falta de geração, de transmissão ou distribuição, a gente sabia de quem era o culpado. Para efeito de planejamento, depois daqueles estudos, foi criado o chamado GCPS, que era o Grupo Coordenador do Planejamento de Sistemas, que era coordenado pela Eletrobras, com participação de todas as empresas. E o de operação foi criado o GCUI, que era o Grupo de Coordenação da Operação Interligada, que, como o Arnaldo disse, eu fui secretário executivo desse grupo, que coordenava, a Eletrobras coordenava, e todas as empresas participavam. Reformas do setor. Na década de 90, na Inglaterra, a Thatcher quis eliminar os sindicatos de carvão, e então ela arranjou a maneira de acabar com as usinas de carvão, porque ela eliminou os monopólios. Eliminou o monopólio, separando geração, transmissão e distribuição, dizendo por que é um monopólio. A desculpa de ser um monopólio é porque na minha porta não pode ter 2 supridores de energia, porque seria muito caro. Então, foi dizer, separou a geração, dizendo o produto energia pode ser competitivo. O transporte é que é monopólico. Então, a transmissão continuou sendo monopólica, a distribuição monopólica, e a geração virou competitiva. Posteriormente, se liberou até a distribuição, com a desregulação total, deixando que o consumidor compre energia de quem ele quiser. Se ele quiser comprar da distribuidora, ele compra. Se ele quiser comprar da geradora, ele compra. Se ele quiser comprar de um intermediário, que é uma empresa de comercialização, ele compra dessa empresa de comercialização, que ela compra do gerador e vende para ele. Isso está acontecendo na Inglaterra e nos Estados Unidos também, na mesma época, foi implantado isso, somente que, como os Estados Unidos é meio complicado, não tem um governo federal forte, cada estado toma decisão. Então, dos 50 estados, somente 16 implantaram esse sistema. Os outros 50 mantiveram, os outros 34 dos 50 mantiveram o sistema monopólico. E implantaram competição na geração, mas deixaram a transmissão e distribuição como monopolista. Aqui no Brasil, no Brasil, eu não estou no Brasil, essa mesma reforma, seguindo essa mesma toada, começou no governo Fernando Henrique e terminou no governo Lula. Foi no fim da década de 90, princípio da 2000. E também separou transmissão e distribuição. Nessa mesma época, as empresas foram privatizadas, exceto as federais, que acabou de sendo privatizada agora, a Eletrobras, mas estaduais foram privatizadas, exceto Minas e Paraná, que até hoje ainda não está privatizado. Parece que Minas está querendo privatizar agora. E parece que o Paraná também, mas ainda não estão.
A geração foi tornada competitiva e, posteriormente, estão liberando os consumidores. Agora vamos começar a ver a complicação. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde eles fizeram, a hidrelétrica pesa muito pouco. No Brasil, a hidrelétrica pesa 60%, e nessa época pesava ainda mais. E o risco hidráulico? Como é que você faz? E as térmicas isoladas dos locais que não têm conexão? Nessa época, uma boa parte do Brasil, principalmente Manaus e boa parte do interior, estava com térmicas isoladas. Então, essas térmicas, o custo de energia ia ser absurdamente alto. Além disso, no Brasil também tem uma série de subsídios. Subsídio para pessoal pobre, subsídio para implantar sistema onde não tinha sistema. E foi o Brasil um sistema que a Eletrobras criou para estender rede, né? Então, criou-se um fundo de transferência de recursos para atacar, ou pelo menos para cobrir esse problema do risco hidráulico, problema do combustível das térmicas isoladas e dos subsídios. Hoje em dia, esse fundo é absurdamente alto. Bom, o que aconteceu depois? Criou-se essa liberação. Então, o consumidor que está no mercado livre, acredite, não paga nada para esse fundo de transferência de recursos. Quem paga para essa transferência de recursos é somente o consumidor das empresas de distribuição, que são basicamente os consumidores comerciais e residenciais. Então, hoje em dia, o consumidor residencial e comercial no Brasil está subsidiando o consumidor. Para você ter uma ideia, o preço da energia que um residencial paga por quilowatt-hora hoje é 3 a 4 vezes superior a um industrial de alta tensão que recebe no sistema desregulado, comprando diretamente de um gerador. Isso foi o ganho da competição. Não é. O ganho da competição existe na geração ser competitiva. Acontece que todos esses subsídios, e nós vamos falar em subsídios mais que foram criados, está sendo pago pelo consumidor do sistema não desregulado. Eólica, solar e carvão também conseguiram, e agora, mais recentemente, o gás natural, também conseguiram subsídios. Então, esses subsídios entram nesse mesmo fundo. O que está acontecendo, então, no setor de energia elétrica hoje é que, com isso aí, criou-se uma porção de associações. Tem a Associação das Empresas Solar, tem a Associação das Empresas Elétricas, da empresa de carvão, de gás natural, dos grandes consumidores, e todo esse pessoal faz pressão e lobby, e cada um consegue o que consegue. Então, falta governança, e nós vamos falar um pouco mais de uma outra dificuldade. Mas, antes disso, vamos dar uma ideia somente, até 2021, dos subsídios só para fontes renováveis. Olha, em 2021, há quase 10 bilhões de dólares, quase 10 bilhões de dólares por ano para as fontes renováveis. Isso quem tem que pagar é o consumidor residencial. Olha aqui, essa aqui. Essa é uma fotografia que está no site da ANEEL agora, de 31 de março eu tirei. Vocês vejam aqui, em operação, é o primeiro quadrinho, azul é hidrelétrica, 53%. Vermelho é termoelétrica, né? Em termos de capacidade, 24%. Verde é eólica, 13%. Marrom é solar, 4%. Agora, em construção não iniciada, solar, 78%. Eólica, 16%. Em construção, eólica, 32%. Fotovoltaica, 31%. Térmica tem 26%, porque isso é uma loucura que fizeram naquele possibilidade de racionamento 2021,
e comprar uma porção de térmicas elétricas aí que não vão operar nunca. E a nuclear está lá 7%, que é a Angra 3, que está em construção. Então, vocês vejam, de verdade, as novas usinas que estão em construção é eólica e fotovoltaica. Problema da intermitência. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse gráfico aqui mostra, de 2010 a 2022, como é que varia, ano a ano, durante o ano, a geração média de solar e de eólica. Vocês vejam que tem época no ano que ela é muito forte, tem época no ano que ela é muito fraca. Tanto a solar como a eólica. Isso aqui é gráfico do ONS, no Brasil. Em 3 anos, 17, 18 e 19, a capacidade média, geração média mensal, janeiro até dezembro. Vocês viram que varia, e tem ano que varia muito, e tem ano que varia menos, mas varia. Isso é médio, no mês. Isso aqui é num dia. Vocês vejam que a geração vai de 6 até as 19, e isso aqui são todos os dias no ano, no mês de janeiro de 2019. Vocês vejam como varia. Vai de 1.000 megawatts até 1.500. Um dia que teve menos, um dia que teve mais. E durante o dia, vocês vejam, mesmo nessa época do sol, que há uma oscilação, e isso é geração média, não é geração instantânea. Essa aqui é a tal curva do pato, que eu falei. Isso aqui é basicamente da Califórnia. E esse daí, vocês vejam o seguinte, essa curva é a geração a ser atendida por fonte não despachável. Ou seja, durante o dia, a geração solar é forte. Então, a outra geração tem que ser diminuída. Este ano, chegou um período em que a geração não solar teve que ser praticamente virada a zero. Você teve praticamente que parar com todas as outras. Ou seja, você está com excesso de capacidade. É isso que está acontecendo no Brasil, é que o pessoal está falando. Está jogando água fora nas usinas hidrelétricas. Lógico, nós estamos com excesso de capacidade por causa da solar. Porque se você não tiver esse excesso de capacidade, na hora que a solar não gera, você vai racionar. E é isso aqui que acontece na Califórnia. Então, eles têm um excesso de capacidade. E depois, na hora que precisa solar, você veja essa subida aqui para a cabeça do pato, você tem uma rampa de subida muito íngreme. Quanto mais baixo durante o dia e mais alto de noite, mais forte é essa rampa. Nem toda usina tem a capacidade de fazer um crescimento de carga tão rápido assim. A usina térmica, mesmo a gás, ela tem uma capacidade de flutuar, vamos dizer, praticamente entre meia carga e carga plena. Mas se você leva ela para zero, para ela chegar à plena carga, ela toma tempo. A nuclear, pior ainda. A nuclear você não varia. A hidrelétrica você varia, mas com uma rapidez dessa, esse é um problema muito sério que as usinas solar trazem para o sistema, um problema operativo. Além disso, nós vamos falar de outro problema. Essa aqui é eólica. Também na eólica, vocês vejam aqui, é a geração média mensal. Vocês vejam, tem um período, que é o período de agosto, setembro, onde tem bastante vento, ela gera mais, mas no princípio do ano, janeiro, fevereiro, março, ela gera 30% em vez de metade do que ela gera durante agosto e setembro. E isso aqui, num dia mesmo, aqui está todas as usinas, ou variações de usinas, em vários dias, para o mês de janeiro, você vê como varia. Não só de hora a hora, como entre o máximo de 1.000 megawatts até 5.000, 7.000. Bom, então, em suma, intermitência. O que motiva esse planejamento ter entrado nessa forte usinas com intermitência? É que no Brasil nós não temos um planejamento determinativo. O planejamento feito pela EPE, ela diz, olha, nós vamos precisar de tantos megawatts para o ano que vem, mais tantos para o outro ano e mais tanto para o outro ano.
E dos estudos que nós dispomos, nós temos tanta possibilidade eólica, tanta possibilidade solar, tanta possibilidade térmica, tanta possibilidade hidrelétrica. E aí o governo promove um leilão, dizendo, olha, eu quero que se contrate tantos megawatts para os próximos 5 anos. O que vocês oferecem? Olha, todo mundo oferece solar e eólico, que é o preço mais barato. Então, o que tem acontecido é que o investimento, como eu mostrei naquele gráfico da ANEEL, está sendo todo em solar e eólico, porque, lógico, quem decide qual é a usina que vai ser construída é o investidor. Ele, lógico, decide pelo menor custo, sem considerar a localização e sem considerar esse problema da confiabilidade que eu falei, da intermitência. Resultado é que o crescimento fica praticamente só em solar e eólica, que são intermitentes. Não existe consideração sobre o risco solar e eólico. Houve no passado uma consideração sobre o risco hidráulico, mas sobre o solar e eólico não existe. Além disso, essas usinas, elas são localizadas aonde tem sol e aonde tem vento. Então, a seguir, o governo faz, então, o planejamento de transmissão. Nós temos tido fortíssimo investimento de transmissão. E esse pessoal que faz solar, ele vende pelo preço dele, não interfere se ele está causando um custo de transmissão. Além disso, ele cria também essa falta de reserva, porque quem é que é responsável pela reserva? Quem é responsável pela reserva, no final, é a ONS, mas a ONS não tem ativo nenhum, ela não tem fonte. E, além disso, tem um problema de confiabilidade também, porque essas usinas solar e eólica, elas não têm inércia. Quem controla a frequência no sistema, que a frequência é o sinal que é dado para o gerador de que eu liguei a lâmpada na minha casa. Quando eu limpo a lâmpada na minha casa, que eu consumo muito, a frequência tende a cair. Quando a frequência tende a cair, o regulador de frequência do gerador diz, olha, você tem que gerar mais porque a frequência está caindo. Só que essas usinas aí não têm isso. Hoje em dia tem uns sistemas eletrônicos para fazer isso com bateria, mas não com a solar e eólica, porque a solar e eólica você não tem como aumentar a geração dela, você não tem controle de geração, nem da solar, nem da eólica. Ou seja, ela tem essa dificuldade de segmento da curva, é aquele negócio da curva do pato que nós conversamos ainda agora. E aquele problema também que nós mostramos do risco de energia sazonal e anual, que obriga a você ter reserva. Reserva de energia. Como é que você consegue reservar energia? Só tem essas 3 maneiras. Com bateria. Hoje em dia existem baterias de custo bastante baixo. Esse desenvolvimento de carros elétricos fez as baterias baixarem bastante de custo, mas ainda não se tem bateria que consiga manter carga por mais de 2, no máximo 4 horas. Então, se você quiser ter bateria para atender 12 horas, você vai ter que ter 3 vezes o número de instalação. Então, se você quiser 100 megawatts de bateria, para atender 12 horas, você vai ter que ter 3 conjuntos, ou seja, 300 megawatts. Então, você vai ter um investimento muito maior. Então, vai ter esse problema do custo. Tem também o problema que, com a disseminação do carro elétrico, o custo de bateria, eu não sei, o custo futuro, se vai continuar esse que tem hoje. Além disso, o mesmo problema que nós falamos da solar existe com bateria, lítio, cobalto, terras raras, que é o mesmo problema das baterias. Tem também o problema da concentração de produção. Hoje, 90% das baterias no mundo são produzidas na China. A Alemanha está tentando investir, os Estados Unidos também, mas ainda é um problema. Não sei como é que se resolve no futuro. E tem também o problema de incêndio. Vocês já viram aí que essas baterias, de vez em quando, pegam fogo. Essa bateria de lítio, se ela tiver aquecimento, pega fogo. Então, é uma instalação que exige você botar também
um certo resfriamento, e aquilo no Brasil, no Brasil, com o sistema quente, e particularmente onde você tem solar, um lugar quente, você tem que ter um pouco de cuidado com esse arrefecimento. A solar térmica, nós falamos, ela pode ter reserva de calor, mas tem um problema de custo, né? A hidrelétrica pode ser feita com reservatório, tem essa objeção dos ambientalistas, e tem a reversível, que é uma solução que, em alguns lugares, já estão pensando. No Brasil, eu ainda não ouvi falar nada. Agora, em todas elas, tem um problema sério no Brasil e fora também, que é a remuneração do investimento. Como eu falei, ela ora gera, ora consome eletricidade. Então, ela não é nem gerador e não é carga. Então, precisa de uma regulação específica para dar incentivo para quem vai investir nisso, porque como é que ele vai remunerar o investimento dele? Que ele vai atender o sistema, ele não vai atender um cliente, ele não vai... e na hora que ele gerar energia, que ele consumir energia, ele vai ter que pagar por essa energia. Na hora que ele entrega para quem? Então, tem que haver uma regulação que ainda... em alguns locais, por exemplo, na Califórnia, o governo está botando essas baterias. Bom, a minha sugestão, esse é o último slide, é criar um estoque de inventários hidrelétricos com estudos de viabilidade. Eu acho que o Brasil não pode deixar a hidrelétrica de fora. Fazer o mesmo para hidrelétricas reversíveis. Nós não temos um estudo de inventários locais para hidrelétricas reversíveis. Promover estudos e cooperações internacionais relativas às novas modalidades de tecnologia nuclear. Também eu acho que a nuclear não vai morrer, a nuclear tem que continuar, é uma quantidade muito grande de energia que vai ser necessária. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar para trás. Vai ficar comprando Samsung como a gente está comprando hoje. Promover pesquisas relativas à reserva de energia, ou seja, onde botar essa reserva, como colocar, no planejamento tem que incluir reserva de energia, e também a forma de remunerar, ou seja, chegar a uma decisão clara em termos de regulamentar, de procedimento de remuneração. E promover estudo de planejamento integrado, geração e transmissão, mas gerando alternativas. Ou seja, o governo dizer, olha, a geração é competitiva, mas a próxima usina vai ser uma hidrelétrica, a próxima usina vai ser uma térmica, ou a próxima usina vai ser uma solar, ou a próxima usina vai ser uma eólica, ou a próxima usina vai ser esse conjunto aqui. Mas não deixar livre para o investidor simplesmente definir, porque senão nós ficamos com essa complicação que nós temos hoje. Licitar essas usinas de acordo com esse ranking de preferência definido no planejamento. Se é um pouco de ditadura, isso mas se não fizer assim, eu acho que nós vamos continuar tendo esse problema. Era isso que eu tinha para apresentar. Ok, Armando, muito obrigado. Essa bela apresentação sua nos coloca novamente com a curva do pato, né? Novamente, olhando a dificuldade da fonte intermitente, solar ou eólica, com a geração mais estável, permanente, e a resposta em relação à demanda, né? Uma coisa de um consumidor como eu, assim, de solar, e que gosto da solar, tenho aqui, comprei o sistema solar e fico pensando como... Comprei na escala pequena, né, distribuída e tal, mas o que me vem na cabeça é que muitas da solar, que é gerada durante o dia, ela não vai ser usada porque as outras fontes já fornecem a energia. Então, ela podia ser armazenada, né? Essa armazenagem, ou você faz nas baterias, por exemplo, a bateria do carro, você pode usar a bateria do carro para depois, em tese, num sistema distribuído, conectar na sua casa e gerar, e consumir a energia durante a noite. Uma
possibilidade, mas a outra que parece bem viável que você mostrou é a da usina reversível, né? da usina hidrelétrica, que poderia usar essa capacidade de geração extra de energia solar dada durante o dia para carregar, para bombear de volta uma água para o reservatório superior, armazenando, então, a energia para ser consumida durante a noite ou em períodos mais estáveis, né? Mas essa preocupação a gente não vê realmente no sistema de planejamento, que a gente parece que perdeu a capacidade de planejar no Brasil e de avaliar as possibilidades, né? O que você pode me dizer sobre essa visão de um consumidor de energia e gerador de energia solar? Olha, Paulo, você está absolutamente certo. O problema, como eu disse no final da minha palestra, eu acho que hoje o problema é que implantou-se no Brasil e na Califórnia e no Texas também estão tendo problemas muito sérios. O ano passado, no Texas, morreu gente, porque deu uma onda fria lá e as usinas eólicas pararam e eles não tinham reserva para aquecer. Quem tinha carro foi e tinha gasolina, entrou no carro, ligou o aquecedor e não morreu, mas teve gente que morreu de frio, porque não tinha aquecimento na casa. Porque hoje, eletricidade, a gente no Brasil não tem esse problema de aquecimento, mas nos países que têm aquecimento, e muito aquecimento ainda é a gás, mas passará a ser elétrico, hoje sem eletricidade a nossa vida não existe. Hoje você precisa de eletricidade para tudo, né? Então, veja bem, esse problema da solar distribuída em residências, essa é uma tendência muito forte, está vendo isso no mundo inteiro. No Brasil, aquele número que eu dei de solar é solar concentrada, mas tem muito mais do que aquilo em solar distribuída, que não está naquela estatística. Solar distribuída tem muito. E hoje a solar distribuída, com o incentivo que o governo deu, você na tua casa, você gera o teu excedente, você entrega para a companhia de energia elétrica e depois ela te devolve de noite. Agora, isso é um peso para ela, porque ela, para poder te devolver, ela tem que ter uma geração que ela possa diminuir durante o dia para receber a tua e aumentar de noite para te fornecer. Então, essa reserva, esse controle que ela está fazendo para você, custa dinheiro para ela. Hoje, no Brasil, não se está pagando isso, né? Por exemplo, na Flórida, eles tiveram uma solução bastante inteligente, né? Em vez de você botar solar na tua casa, eles fazem ilhas de solar da companhia de energia elétrica, em que o dinheiro que você ia botar para construir a tua, você entra como participante naquela ilha e você fica com uma cota de energia para receber durante o dia. Entendeu? E ela administra aquela geração com a outra geração dela. Entendeu? Eu achei uma solução mais... E lá não é competitivo, lá é monopólio. Por isso que ela pôde fazer isso, né? Agora, é um problema. Agora, como você colocou, o problema mais sério no Brasil é planejamento, essa falta de usinas reversíveis e essa dificuldade que nós vamos ter. E vamos ter essa coisa do pato que aconteceu na Califórnia, é por causa disso, porque eles liberaram muito a solar e eólica, que hoje, durante o dia, praticamente, na Austrália também, durante o dia, quase 100% da geração é feita de solar e eólica. Então, você, na hora que precisa voltar às outras gerações, você tem que ter essa geração e ela está parada lá. Então, na verdade, você está com duplicidade de investimento, né? Você tem 200 megawatts instalados para uma carga de 100. Esse 100 é atendido com eólica e solar, mas na hora que a eólica e solar falha, você tem que ter os outros 100 de outra fonte para atender. Então, em termos de
de conjunto, eu acho que isso pode ser otimizado. É isso que eu estou dizendo, um planejamento otimizado, onde você defina qual é a mistura ideal para efeito de reserva e para efeito operativo, de tal maneira que, no conjunto, você tenha a solução mais econômica. Hoje não está sendo feito assim. Muito bom essa sua consideração. Vou passar para o Eduardo Gondim, que é o primeiro a levantar a mãozinha aqui. Armando, muito boa a sua apresentação. Acho que você tocou de uma forma bastante clara em muitos problemas decorrentes dessas fontes renováveis, intermitentes, complicadas. Eu acabei de fazer um trabalho de um ano, o cliente era o ONS, exatamente discutindo toda a problemática da operação do sistema elétrico em função da forte penetração dessas fontes eólicas e solares concentradas. E a gente podia discutir muito, eu não quero me estender muito, mas a coisa foi muito mal regulamentada no Brasil. Quer dizer, houve um estímulo muito grande e não houve uma preocupação, desculpe, na organização da coisa. Você foi diretor do sistema de transmissão de Belo Monte. Tá? Para construir Belo Monte, pensou-se fazer uma transmissão para trazer a energia de Belo Monte para o centro de consumo, aqui no Sudeste, ali estreito. Tá? Foram linhas de transmissão 800 kV, um investimento relativamente alto que está dentro do planejamento. A geração eólica, por razões climáticas, se fixou muito no Nordeste, tá? Em pequenos parques eólicos que, se juntando, dão uma grande capacidade. E não houve a preocupação de um investimento das usinas gerar o fortalecimento do sistema de transmissão. Está sendo agora com ônus para todo mundo, quer dizer, não se onerou. Né? Então, o investidor aproveitou muito condições de vento no Nordeste, onde você conseguia até fatores de capacidade da ordem de 50%, 60%, que é 3, 4 vezes o que você consegue em média no resto do mundo, e terras extremamente baratas. Então, você comprava grandes extensões por um preço muito baixo, botava os aerogeradores e produzia uma quantidade gigantesca. Mesma coisa está acontecendo agora com a energia solar. Então, a realidade... Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também, você falou, toda essa geração geralmente é feita em corrente contínua, e você conecta ao sistema elétrico através de inversores eletrônicos, que não trazem inércia nenhuma, não tem aquele sinal de regulação. Né? Eles não participam da regulação da frequência e não contribuem em coisa nenhuma. Então, para o sistema ser estável, você tem que manter um número mínimo de geradores térmicos ou hidráulicos, porque senão o sistema não teria inércia e a frequência ficaria absolutamente alucinada, e não haveria qualquer variação de carga, daria saltos gigantescos na frequência e seria intolerável para a carga. Então, você pode ter muita geração eólica disponível, mas você tem que ter um mínimo de geração hidráulica ou térmica para te garantir uma estabilidade do sistema. Então, existe hoje situações em que você manda desligar geradores eólicos no Nordeste porque você não tem condições de aproveitar. Eólicos e solares também. O congestionamento dos sistemas de transmissão, a insuficiência de inércia, são coisas que existem. Agora você tratou de uma outra coisa que eu acho que também está se tornando mais séria, inclusive, que é a MMGD, a mini e microgeração distribuída. Tá? Nós não temos uma ideia, o Paulo é um fornecedor, é um produtor de energia lá no sítio dele, mas esses milhões de produtores de energia já têm hoje uma capacidade instalada da ordem de 2 usinas de Itaipu. O último número que eu vi estava na ordem de 26 gigawatts de geração solar, absolutamente não supervisionada e não controlada. E que, por uma limitação de regulação, ele produz, injeta na hora que ele não está precisando de energia e que provavelmente ninguém está precisando de energia. Ele tem grande geração. E no momento que está todo mundo precisando de energia, ele também não consegue gerar porque é de noite. Então, você cria um problema para as empresas de ter que ter capacidade de gerar no momento em que não tem energia solar e dane-se, trate de consumir a minha energia. Isso está sendo um grande problema para as empresas distribuidoras. Além de
você está injetando energia em redes que não estão totalmente dimensionadas e capacitadas para o fluxo de energia nos sentidos alucinados e tudo. Então, eu acho que a gente precisa pensar com urgência em se desenvolver modelos regulatórios que estabeleçam os requisitos mínimos para você instalar para aproveitar convenientemente bem essas energias renováveis. Tá? Há uma indicação, minutinho só, Paulo, só para acabar, há uma indicação de que lá no Nordeste dos Estados Unidos está havendo uma moratória de, durante 2 anos, não se permitir a conexão de nenhuma nova instalação de energia renovável, porque o sistema não está preparado, a regulação não está preparada para isso. Eu acho que é muito interessante, mas isso está trazendo problemas muito sérios que precisam ser enfrentados com muito realismo a coisa, efetivamente. Era só isso meu comentário, mas está de parabéns pela sua apresentação, foi muito interessante. Armando, quer comentar? Não, só rapidamente. O que ele falou está tudo certo, perfeito. E é por esse excesso de liberdade. Porque se você quer fazer uma construção, quer construir uma casa, você tem que apresentar um projeto e pegar uma autorização. Agora, se você quer botar uma solar na tua casa, você bota. Você não tem que pedir autorização a ninguém. Tudo bem, desde que você não afete os outros, mas afeta, como ele colocou. Né? Uma solução que poderia haver é, por exemplo, num estado, eu acho que é Vermont, a Companhia de Energia Elétrica adotou uma atitude proativa para evitar esse problema. Ela incentivou os clientes a botar o seu solar, mas em conjunto com ela. O camarada investe, ela ajuda ele a fazer a instalação, ajuda a colocar baterias se for necessário, e ela instala um sistema de controle. Então, ela botou um sistema de controle que ela chamou geração solar virtual. Ela chamou esse nome, geração solar virtual, que ela controla a geração de todos esses sistemas. Ou seja, ela botou um sistema de controle para controlar o conjunto, isso que o Godinho estava falando. Que ela fez isso. Power plant, é uma usina virtual, que é a composição de todas essas gerações. Exatamente, uma usina virtual. Ela criou, ela foi um incentivo que ela fez. Isso porque nos Estados Unidos é muito difícil você botar regra. Agora, no Brasil, se você não fizer isso obrigatoriamente, eu acho que, como ele disse, vai ser um problema muito sério. Você vai ter, e pior ainda, que muita gente está colocando também controle automático de carga nas suas cargas, os comerciantes, etc., que são maiores consumidores. Então, isso tudo vai criar um futuro aí, uma complicação muito séria para a operação. Ok. Próxima pessoa aqui inscrita é o Carlos Maris e depois o Arnaldo. Vamos ver se o Carlos abre o microfone e a câmera, se puder. Se não, ok, tá pronto, Carlos. Olá, tudo bem, pessoal? Olha, primeiro eu quero parabenizar aqui a organização, aí vocês, o Paulo, o Arnaldo, por convidar o Armando para uma palestra de cunho tão interessante e tão importante nesse momento no Brasil para o setor energético. Eu queria apenas somar um pouco aqui com o que eu vi aqui. Eu não peguei desde o início, mas deu para pegar aqui a ideia do que o Armando falou. Quero parabenizar o Armando pelas palavras que eu ouvi ele falar. E a Armando eu já conheço várias. Eu fui da Chess, consegui trabalhar com o Armando na época da interligação Norte-Nordeste e tivemos a oportunidade de participar de mesas, etc. Já faz um certo tempo isso aí. Um abraço para 79 por aí. Um abraço grande aí para você. Veja só para reforçar um pouco essa questão, essa problemática, eu falo aqui, estou dizendo aqui no Nordeste, porque eu estou falando aqui em Recife, aqui já tiveram dias em que você estava gerando, por exemplo, 13.500 megawatts de eólica e caiu para 250. Você imagine você ter que ter esse backup disponível e à mão para poder atender o sistema, senão é blackout na hora, certo?
Por outro lado, para você segurar essas eólicas... E uma observação, bateria não resolve isso, não. Pois é. E para você segurar isso, o que está sendo usado aqui são as reservas girantes nas hidrelétricas. Esse é o grande passo que, às vezes, acontece até por conta disso, vazões inesperadas no Rio São Francisco. Isso é uma coisa curiosa também. Mas isso é só um fato curioso aí, porque você tem que gerar, assim, de repente, de uma hora que ninguém está prevendo, e aí dá uma cheia no Rio São Francisco, e isso é problema também do ponto de vista ambiental, sabe? Mas eu quero ir nessa linha aí da reserva girante. Hoje, a reserva girante, como está crescendo muito o nome de eólicas e também de solar, não é mais suficiente, porque você não dá para... No São Francisco não suporta mais fazer reserva girante para essas eólicas que tem aqui, e você já está ocupando o Sudeste, e eu soube que mais recentemente até Itaipu está fazendo reserva girante para sustentar as eólicas do Nordeste. Eu acho isso uma coisa um tanto quanto esdrúxula, porque aí eu volto para aquilo que o Armando falou, que eu achei interessante, de que nós temos 200 para atender 100. Quando tem eólica e solar, etc., produzindo os 100, muito bem. Quando não tem, entra outros 100. Só que esse outro 100 que entra não precisa dos 100 para garantir. E aí fica a pergunta, será que precisa realmente de eólica e solar no sistema? Porque está causando uma confusão grande. Eu estou achando que, nesse momento, vale a pena até questionar isso. Mas isso é apenas mais uma brincadeira aqui. Eu sei que mas que realmente dá para você começar a pensar isso aí. Por que chegamos a esse ponto? No início era pequeno, quer dizer, você botava um pouquinho de eólica, um pouquinho de solar, não afetava, porque o sistema era grande, mas agora não. A dimensão dessas veias estão crescendo aceleradamente, como mostra aí esse plano, lá dos 5 anos para frente, que mostrou... Agora, voltando à questão inicial disso aí, eu, como sou um homem da base do planejamento, inclusive do planejamento energético, que estava acostumado a fazer planejamento de longo prazo, o planejamento de longo prazo ele desapareceu no Brasil. E acho, inclusive, que o Ministério de Minas e Energia hoje ele não sabe o que está acontecendo no sistema elétrico. O sistema elétrico virou uma grande incógnita, porque ele vai crescendo ao sabor das movimentações dos parceiros e ninguém sabe para onde ele vai. E eu acho que ele está indo para um caminho que poderá trazer grandes problemas para o país, tá? Não só do ponto de vista da confiabilidade, como do ponto de vista do custo também, porque se você gera 100 e tem 100 para garantir, e esses 100 que você tem para garantir, ele não precisa dos outros 100, então veja o custo que isso está tendo para o país, no que diz respeito aos impactos tarifários e tudo mais. Eu acho que é uma questão que devia ser pensada e chamar a atenção. Agora, o Ministério de Minas e Energia, eu tenho certeza que hoje não tem a menor noção do que está acontecendo no sistema elétrico brasileiro. Era só esse comentário que eu queria fazer, dando ênfase aí às palavras do colega e amigo Armando. Ok, obrigado, Maris. Maris trabalha com a perspectiva também da nuclear, né? Maris já fez uma palestra para a gente aqui sobre a nuclear, que é uma alternativa para estabilizar melhor todo o sistema, como o Armando já destacou, né? Então, realmente, a gente, quando pensa o sistema todo, precisa de fontes com maior estabilidade e essas partes de reservação, né, de energia quando você tem esse excesso produzido por solar e eólica, né? Embora solar e eólica tenha, de certa maneira, dado um upgrade para o próprio Nordeste, né? Para a quantidade de energia que hoje o Nordeste tem, e o desenvolvimento que ele produz é, em grande parte, derivado da eólica e da solar. O Arnaldo é o próximo a perguntar. Por favor, Arnaldo. Oi, Paulo. Sim, eu queria perguntar para o Armando se ele tem acompanhado uma outra fonte de renovável de geração elétrica que é compatível com usinas termoelétricas, que é os pellets, não? Pellets de madeira, de resíduos, que
teve um avanço rápido na Europa, principalmente. Se pode aproveitar as usinas de carvão. E há mais de 30 anos atrás, quando eu estava ainda aí na Promon Engenharia, no Rio, nós fizemos um projeto básico de engenharia para uma fábrica de produção de pellets para a Shell. Já naquela época, queria entrar na área renovável, e naquela época tinha a questão do óleo combustível no Brasil, que estava aumentando de preço. Enfim, você tem acompanhado isso, porque aí seria uma fonte de geração elétrica despachável, renovável, e na forma de pellets você tem uma capacidade de transporte um pouco mais longa, né? Porque se fosse, por exemplo, chips de madeira, você teria que consumir praticamente no local da produção. O pellets aumenta a densidade e você consegue transportar a distâncias maiores. Inclusive, a Europa chegou a importar, né, pellets de madeira do Canadá. Mas, enfim, o que você tem visto e o que você pensa na possibilidade de pellets de madeira para geração elétrica centralizada de grande porte, principalmente aproveitando usinas termoelétricas já existentes? Bom, Arnaldo, antes só uma observaçãozinha sobre o que o Maris falou, concordo totalmente com ele, que o setor elétrico, particularmente o Ministério, mas além do Ministério, o setor como um todo, está faltando planejamento, está faltando governança, ou seja, não tem quem mande. Está realmente um negócio solto e quem está mandando realmente são os lobbies dos diferentes setores, ou seja, as associações diversas mandam no setor, mandam na ANEEL, mandam no Congresso, mandam no Ministério, ou seja... Bom, sobre a pergunta do Arnaldo. Arnaldo, eu tive a vantagem de ser velho, que a gente já teve algumas experiências. Eu, na época da Eletronorte, apareceu lá um presidente que vinha da área de mineração e gostava de queimar a madeira. E botou a decisão de que nas usinas de Balbina e de Samuel a gente ia queimar parte da madeira do reservatório para gerar energia para o canteiro. E fizemos isso. Foi gerado, criando chips, tinha um sistema de umas facas lá que chipeava a madeira. Foi um problema sério, porque a madeira natural não é madeira macia, então toda hora tinha que estar molando as facas. Mas aí ele me mandou, pagou a passagem, eu fui à Finlândia, porque na Finlândia eles têm um sistema bastante interessante de queima de pellets em usinas com leite fluidizado. Naquela época, leite fluidizado estava começando, depois leite fluidizado virou uma realidade. É um tipo de térmica muito interessante, porque praticamente só emite CO2, esse é que é o problema. Mas se for de madeira que você plantou, então é que nem a cana-de-açúcar, você está queimando, mas você plantou. A dificuldade que existe na queima de madeira, Arnaldo, é a economicidade, porque quem planta madeira, hoje, tem mercado de valor mais alto. Nos Estados Unidos, as casas é tudo de madeira, você sabe disso. Então, madeira aqui é um negócio que vale muito dinheiro. Então, você queimar madeira é mais complicado. Agora, essas usinas lá, eles usavam restos de papel, fábrica de papel, restos de fábrica de madeira, né? E também usavam muito turfa, tinha muita turfa lá, e eles faziam pellet da madeira, das fábricas de madeira, de papel, da fábrica de papel e de turfa, e eram uns briquetes assim, parecia um negócio, um cilindrozinho pequeno, bem compacto, e queimavam nessas usinas de leite fluidizado. Isso funciona muito bem. Realmente, se for com madeira plantada, isso é defensável. Ou seja, em termos de tecnologia, não existe problema nenhum. Vamos ver se economicamente justifica, mas em termos de tecnologia, é uma tecnologia completamente já usada há bastante tempo. Muito bem, obrigado, Armando.
uma coisa que eu estava relembrando aqui, durante o processo de conservação de energia, do programa de conservação de energia que foi implantado no Brasil, cheguei a visitar algumas empresas industriais que usavam a energia elétrica, companhias de eletricidade, e muitos problemas, né? Motores mal dimensionados, uma série de problemas que o programa de energia elétrica, o Procel, né, foi orientando as empresas a usar adequadamente os equipamentos quando o sistema parava. Mas aqui mesmo em São Carlos, eu moro em São Carlos, né? Então, aqui nós temos uma fábrica de papel que usa a energia elétrica durante o dia e na hora do pico, na hora do consumo que aumenta o consumo residencial, né, no fim do dia, e a fábrica precisa continuar consumindo também para produção, o que eles fizeram foi usar todo um sistema de armazenamento de matéria, vamos dizer, para o processo industrial. Então, eles tinham tanques de armazenamento da matéria que produzia o papel, né? E aí não usavam a energia da rede, porque com esse armazenamento eles podiam usar esse funcionamento no próprio processo industrial, quer dizer, otimizaram o processo industrial para consumir menos energia na hora do pico. O sistema, essas coisas que são possíveis de fazer e mostram que existe uma possibilidade de racionalidade no uso da energia elétrica quando as coisas estão bem definidas, né? Parece que essa falta de planejamento geral tem provocado essa incapacidade de planejamento de ação dos próprios industriais, dos próprios consumidores industriais, de uma maneira geral, né? Tem o Roberto de Azevedo Dantas levantou a mão, eu vou passar para ele para depois voltar para o Maris, tá, Maris? Só um minutinho. Quem não falou está na frente, está prioritário aqui. Se você tem que... Isso, liberei aqui o microfone. Bom, parabéns aí pela apresentação, professor Armando. Eu tive o privilégio de ser seu aluno aí na UNB. Em relação à apresentação, assim, o senhor comentou sobre as novas usinas termonucleares, né, as micro e mini usinas, que estão se tornando uma opção interessante, com custo mais baixo e menor tempo de implantação. Mas, assim, me parece que, para fazer frente a esse excesso de geração solar e eólica, que demandam um crescimento, uma tomada de carga muito rápida, ela teria algumas limitações para assumir essa função. Então, a princípio, me pareceu que ela seria mais útil em anos com pouca água, né? Baixa hidrolicidade, onde as hidrelétricas não pudessem assumir esse papel, porque me parece também que as hidrelétricas são mais capazes de tomar carga rapidamente, diferentemente das nucleares. O que o senhor acha disso? Você tem toda a razão. A nuclear não é para atuar na curva de pato. Não, a nuclear ela trabalha praticamente constante. Mesmo a térmica, como eu disse, a térmica também, a menos que fosse turbinas a gás pura, mas uma usina térmica convencional,
ela oscila entre meia carga e carga plena, ela não consegue ir muito abaixo de meia carga. Então, para aquela curva de Pato ali, aquele é um problema sério. O que está acontecendo ali é que você tem excesso de geração solar. Então, a nuclear seria para você fazer nuclear e fazer menos solar. Então, você ajuda dessa maneira, botando menos solar, como o Maris falou. Você tiver metade solar e metade das outras fontes, na hora que você tiver uma rampa muito forte, não tem quem consiga fazer isso. Então, esse é um problema sério. Então, a nuclear ela seria para diminuir o número de solar e eólica, e não para operar conjunto. Então, elas serão mais úteis dos países que têm pouca participação hidráulica, elas entrariam em substituição às outras usinas térmicas, né, de diversas matrizes. O Brasil, como já tem mais de 50% de geração hidráulica, vamos dizer, ele tem uma base muito boa para fazer essa tomada de carga rápida, né? Sim, mas como o Maria disse, daqui a 30 anos, bom, eu não vou estar vivo, mas daqui a 30 anos, a eólica e solar, se continuar no passo que está, vai ser mais do que elétrica, mais do que hidráulica. E aí você não vai ter como operar esse sistema, como o Gondim falou, vai ser uma loucura de operação, você vai ter como operar. Então, você vai ter que botar outras fontes para botar menos, outras fontes limpas, para botar menos o solar e eólica. Essa avalanche de solar e eólica é pela falta de planejamento e por deixar a decisão ser feita por quem investe. É lógico, quem investe bota a mais barata. Agora, depois o sistema que se ferre, o sistema que se vire. Se faltar energia, a culpa não é minha, a culpa é do governo. E o governo até hoje está bobeando e está deixando isso. Porque, como alguém disse, acho que foi o Goni e o Marício, está sem governança. Então, ninguém sabe o que está acontecendo. Isso aí, eu me lembro, tem uns 2 anos eu escrevi um artigo sobre esse problema de estabilidade que o Gondim levantou, porque eu li um artigo na França que eles estavam enfrentando esse problema, né? O problema de massa girante. Então, se você não tiver massa girante, você tem problema, pode ter problema, de repente você pode ter um colapso no sistema. E particularmente no Brasil, que é um sistema muito interligado, se tiver um colapso, você derruba o país inteiro. Né? É um negócio muito difícil. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre conservação, que o Paulo levantou. Paulo, o problema de conservação é um problema muito importante, mas você só consegue fazer se tiver, por um lado, na parte de produtos que são vendidos, uma atuação muito forte do governo para controle de que os produtos sejam produtos eficientes, de baixo consumo. E na parte do consumidor, que você mande uma mensagem de custo. Essa fábrica de papel que você falou é porque ela tem tarifa binária. Então, para ela é importante diminuir o preço na hora da ponta. Agora, aqui, por exemplo, em Virgínia, onde eu moro, né, a companhia de energia elétrica ela oferece. Se eu quiser passar a ter tarifa binária, eles botam um medidor binário para mim e eles adaptam no meu aquecedor de água um equipamento para desligar na hora da ponta, para o aquecedor de água não entrar na hora da ponta, porque o aquecedor de água é uma reserva de água quente. Você só precisa aquecer aquela água na hora que você pode aquecer só de madrugada, porque você só vai tomar banho durante o dia. Quer dizer, normalmente. Então, quer dizer, você pode fazer isso. Outra coisa que eles fazem aqui, a Companhia de Energia Elétrica, ela oferece quem tem equipamento elétrico, máquina de lavar prato, máquina de lavar roupa, com mais de 5 anos, ela tem um acordo com uma fábrica que fabrica equipamentos mais eficientes e dá um desconto e ela manda os caras trazer aqui e ela leva a sua máquina velha sem te cobrar, porque aqui você, para jogar a máquina velha fora, você tem que pagar, né? Porque não bota no lixo, não, a companhia de lixo para levar. Então, quer dizer, ela te dá uma vantagem econômica para você pegar uma coisa mais eficiente. Isso aí no Brasil não existe, infelizmente. Muito bem. Eu acho que essas considerações são importantes. Eu acho que nós temos uma curva de aprendizagem
que ocorreu durante todo esse processo. De certa maneira, nós, por causa da hidroelétrica, nós temos uma vantagem muito grande no sentido do problema da geração de poluição, da geração de problemas climáticos, né? A gente tem essa vantagem, mas também tem uma vantagem de ter uns maiores índices de insolação do mundo, ter uma grande vantagem da parte eólica. Quer dizer, essa coisa das vantagens brasileiras, né, depende de como a gente as utiliza, me parece, né? Então, nós precisamos uma compatibilidade entre essas todas formas de geração, para que a gente aproveite as melhores características de cada fonte e consiga um sistema com estabilidade, né? Então, vou passar para o Carlos Maris para fazer a próxima contribuição, por favor. Opa, obrigado. De fato, eu esqueci um pouco de falar do nuclear, mas vou aproveitar agora, inclusive com a deixa aí colocada pela pergunta do colega e a resposta do Armando. É claro que a energia, porque, veja só, a gente está falando de coisas diferentes, preciso pontuar isso. Não se pode comparar a energia produzida por uma nuclear com a energia produzida por uma solar ou eólica, certo? Porque a energia produzida por nuclear, como também por uma hidrelétrica de grande reservatório, e também como usina térmica, elas são contínuas e elas não são intermitentes. Então, isso agrega uma grande segurança energética, além de serem despacháveis, certo? Agora, o que eu posso aí acrescentar mais é claro que a nuclear vem para pegar um pedaço do mercado para não ser deixar tão grande em cima de renováveis, certo? E claro que toda a parte que a nuclear vai entrar com muita segurança energética. E o sistema precisa de segurança energética. Mas não só isso. No caso aqui do Nordeste, por exemplo, como a gente faz grande parte como eu falei já no início aí, que a reserva girante está nas hidráulicas, a nuclear entrando, ela vem também aliviar um pouco as hidráulicas, que têm papel de uso múltiplo e poderá aumentar, assim, fazer um aumento de reserva girante. Então, é uma combinação. Ela entraria para substituir uma parte, mas também para facilitar o controle das eólicas através do uso mais intenso das hidrelétricas. Mas aí precisa aliviar as hidrelétricas e daí precisa nuclear. É por isso que eu, aqui no Nordeste, defendo o nuclear. Às vezes as pessoas... Eu adoro uma discussão desse tipo, mas não é o caso aqui agora, de mostrar exatamente isso. Quanto mais eólico solar aqui, mais nuclear vai ser preciso. Por conta exatamente dessa questão da reserva girante hidráulica, etc. Então, era esse o complemento aqui que eu queria fazer em relação à questão da nuclear. Eu escrevi até um artigo recente agora, chamando a atenção para isso, e chamando a atenção exatamente para que o Brasil precisa deslanchar o seu programa nuclear, uma vez que o mundo todo, por exemplo, falou-se em custo aqui, mas quando nós fizemos o estudo de sítio aqui na região Nordeste, que foi em 2009, 2010, e chegamos ao sítio de Itacuruba, considerado um grande, excelente sítio pelo consultor americano, que fez o estudo dos sítios lá nos Emirados Árabes, na mesma época. Nós aqui estamos ainda discutindo, etc., etc., e lá nos Emirados Árabes entraram as 4 usinas em operação. Essa é a questão feita pelo mesmo consultor que desenvolveu os sítios aqui conosco, certo? Quer dizer, veja só a questão que está. A China, por exemplo, já está planejando fazer 150 usinas nucleares em 15 anos. A França, que fez as suas 58, fez 40 em 10. E nós aqui fizemos 2, estamos enganchados na terceira e querendo fazer as coisas e não sai do canto, certo? Quer dizer, eu acho que isso aí está misturado com a falta de planejamento, não resta a menor dúvida. É isso aí. Vou voltar a lembrar que a Alemanha, que adotou a parte solar e desativou as usinas nucleares, ela está encontrando problemas agora, na medida que o gás que vem da Rússia
parou, né? Então, essa questão, de qualquer maneira, ela não é de solução simples, porque ela não é só uma questão técnica, mas é também uma questão de apoio, né, popular para que ela ocorra e, na verdade, a gente tem que equilibrar as decisões de uma forma mais racional possível, mais compatível com as características de cada fonte de geração, para que a gente tenha continuidade e comece a replanejar a médio e longo prazo, que essa situação é que, na minha visão, é a mais preocupante. Para o Arnaldo, por favor, Arnaldo. Sim, sem desmerecer os ambientalistas, né? É incrível, né? Os ambientalistas bem intencionados, alemães e brasileiros, acabaram trazendo muito mais gás natural na Alemanha e no Brasil por causa dessas coisas, né? E ser contra hidrelétrico, ser contra nuclear, qual foi o resultado, né? Mais termoelétrica a gás, né? Mas o que eu ia perguntar, é a questão do uso desse, digamos, excedente eólico e solar para a produção de hidrogênio e amônia, que não deixaria de crescer, né, de geração eólica e solar, e teria outro mercado, que não é o setor elétrico. Armando. Arnaldo, você levantou um ponto importantíssimo, né? Hoje em dia existe uma euforia também com a produção de hidrogênio, e no Brasil, essa semana, inclusive, teve criação de uma comissão lá no Congresso e tal. Realmente, o hidrogênio verde, que é a partir da eletrólise da água, é uma fonte importante para hidrogênio. Agora, vamos ver os usos do hidrogênio, né? O que seria econômico para usar hidrogênio? Você usar hidrogênio como combustível, no meu entender, é uma burrice. Fere a lei da entropia, que você está pegando água, usando energia elétrica para produzir hidrogênio, depois vai queimar o hidrogênio para produzir movimento ou até energia elétrica. Tem gente falando até em usar hidrogênio para energia elétrica. Então, a tua eficiência nesse ciclo é muito baixa. Agora, em locais onde você não tem como atender com outro combustível, como, por exemplo, algumas indústrias, o hidrogênio pode ser um combustível a ser usado. Agora, o hidrogênio tem um problema sério, é o transporte, o armazenamento, que é caro e complicado. Essa semana, inclusive, eu estava lendo um artigo que muita gente está falando, pega o hidrogênio e bota no gasoduto das usinas a gás, ou então desativa o gasoduto e passa a bombear hidrogênio. E eu li um artigo de um especialista, eu não sou, dizendo que isso não pode ser feito, porque o negócio da molécula do aço do gasoduto de gás natural vai ser corroído pelo hidrogênio em pouco tempo. Aquilo ali não tem como usar esse gasoduto para transportar hidrogênio. O transporte de hidrogênio é problemático. Agora, você colocou também amônia. A amônia eu acho que é uma grande coisa, porque a amônia, se você pode produzir hidrogênio, e logo ao lado do hidrogênio, da produção de amônia, você pode produzir fertilizante, né? Então, aí sim, isso é mais fácil. E a amônia também é mais fácil de transportar do que o hidrogênio, né? Mas, além disso, sim. Então, realmente, eu acho que o hidrogênio vai vir. Agora, eu estou preocupado com essa euforia que está havendo, porque está uma euforia meio parecida com a da eólica e a do solar. E eu estou preocupado, no caso do Brasil, com o problema dos subsídios. Eu já falei aqui, eu tive a experiência na Eletronorte de ter que negociar com os japoneses, primeiro, o custo da energia de Tucuruí, que era $20, e o japonês só pagava 10. E o UEC, que era o
O ministro, senão, tem que assinar com eles isso, e nós demos subsídio para a produção de alumínio lá em Barcarena, e depois, em São Luís, também demos um subsídio menor, mas demos subsídio também pessoal da Billington, junto com a Vale, para exportar alumínio. Quer dizer, na verdade, está exportando energia a preço subsidiado. Então, se for para dar subsídio e exportar hidrogênio para a Alemanha, como estão falando, produzir hidrogênio no Brasil para levar para a Alemanha, que eu tenho lido, a Alemanha está louca para que aconteça isso, porque ela não tem energia lá para produzir hidrogênio, né? E ela tem fábrica aberta lá, que talvez precise de hidrogênio, ela precisa também produzir fertilizante. Então, ela está louca para isso. Agora, se a gente der subsídio para essa geração, a gente vai estar exportando subsídio. Mas, Armando, o problema são as soluções, né, que elas vão ocorrendo em função de situações que estão criadas, né? Como a gente vê, há um excesso de eólica e solar, de certa maneira, intermitente, que poderia ser transformado em hidrogênio, principalmente no Nordeste, estão defendendo essa solução, né, para que exporte lá para a Alemanha, exporte para outros países. Eu acho, se o camarada que vai produzir o hidrogênio produzir a energia elétrica eólica dele, é maravilhoso. Agora, o governo dá incentivo para a empresa de energia elétrica produzir eólica com subsídio para vender energia para esse camarada para ele produzir hidrogênio, aí é burrice. Sim, claro. Essa questão. Mas todas essas eólicas que estão rodando no Brasil foram construídas com subsídio. Todas. Então, se você pegar esse preço da energia eólica e solar no Brasil é irreal, não é real. Não é real. Okay, então, essa moça da eólica aí, ela escreveu no LinkedIn, isso aí eu disse, parabéns, ótimo, desde que não tenha subsídio. Aí ela disse, o subsídio acabou. Acabou, mas ela estava no Congresso, então eu não sei se não vai voltar. Na hora de dizer, agora é para produzir hidrogênio, então é subsídio novo, que é para produzir hidrogênio. E aí vem subsídio. Se for com subsídio, eu acho que subsídio não serve para nada, só para pobre que está morrendo de fome. Aí sim você dá subsídio, mas para produção, para energia, para mim, não tem sentido. Eu tenho que pagar o preço da energia, não preciso de subsídio. Ok, concordamos contigo, mas eu vou passar a palavra para mais gente que está pedindo aqui a palavra. Winer, por favor. Isso, diz. Deixa eu ver se eu virar aqui a câmera. Não, tá bem. Não. Vocês estão me vendo aí? Pois não. Sim. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar aí a todos, dizer que eu não sou do setor de energia, meu nome é Rômulo Queiroz, tem um cidadão aí chamado Carlos, talvez ele me conheça, não sei se ele está lembrado mais de mim. Carlos Mari, se você é Carlos, ninguém sabe. Mari. Eu estou vendo você aí, agora eu reconheci, é Rômulo. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, um abraço para você. Um abraço, amigo, um abraço. Bom, eu estou falando aqui de Miami e Carlos me conhece já há um tempinho, né, Maris? Foi quem me ensinou, foi meu professor de charuto, tá? Para vocês saberem aí que eu não sou do setor de energia, não, mas ele me ensinou a fumar charuto. Bom, eu trabalho, minha formação é de economia e tenho um trabalho aí extenso, mais de 30 anos na área de logística e cadeia de suprimento. Estou morando hoje em Miami, já há 5 anos, e desenvolvendo aqui cadeia de suprimento para segmento de materiais críticos e principalmente no setor que atinge a base da produção de energias renováveis. A gente está falando aí, por exemplo, de terras raras, que vai produzir magnéticos para poder alimentar ali, cada torre eólica dessa aí leva de 1 até 8 toneladas de magnéticos, né? Neodímio, praseodímio, disprósio. É um volume muito grande, é muito dinheiro, né? Só os motores. Quando a gente fala da energia solar, a gente está falando aí de uma sílica
com grau solar, que são sílicas de alta pureza. A gente está falando aí de sílicas com pelo menos 6 Ns, ou seja, 99 ponto, uma sequência de 6 noves de pureza, né? Então, o ideal é trabalhar com 7 a 9 Ns de pureza. Para fazer um chip de computador já são 11 Ns, são coisas bem mais complicadas, então precisa de tecnologia para desenvolver esse tipo de sílica, né? E, enfim, tenho trabalhado muito com materiais como tântalo, nióbio, e eu tenho mais perguntas do que informação para passar para o grupo, mas todas as perguntas que afetam aqui a cadeia de suprimentos, que vão, em última instância, atingir aí o setor de produção de energia, tá? As minhas perguntas são as seguintes: se vocês têm no setor, se vocês têm escutado alguma coisa em relação, por exemplo, a supergrid, né, que são conexões, do mesmo jeito que se tem hoje conexões de telefonia entre continentes, por exemplo, Brasil e Europa, se existe alguém falando sobre um supergrid conectando para a energia, que seria uma alternativa, por exemplo, quando você está produzindo com energia solar no Brasil, já é noite na Europa, então você conseguiria produzir e transportar energia nos períodos de pico. Essa seria uma questão que não sei se existe já alguém trabalhando sobre isso. O outro tema que eu gostaria de comentar, se vocês têm visto alguém falar sobre o risco das tempestades solares. Tempestades solares tem sido um tema bastante falado na mídia. A última aconteceu em 1989 e que deu um apagão geral no Canadá, afetou pouco os Estados Unidos. E a mais severa de todos os tempos foi em 1859, e que, como naquela época o mundo não era tão dependente dos eletrônicos, o impacto não foi grande, mas praticamente foi uma catástrofe mundial, em escala mundial, com os temas, né, das tempestades solares. Vocês têm visto alguém se preocupando no setor com esse tema? Por que estou perguntando isso? Porque todos aqueles equipamentos, né, de proteção da rede, né, como como é que chama? Sistema escada de controle. Eles são feitos de tântalo, tá? E tântalo é um material estratégico que hoje é produzido na África, no DR Congo, em sua maior parte, área de conflito. E o Brasil é muito rico em tântalo, né? E não tem... Hoje, o tântalo brasileiro é produzido em escala artesanal. E a gente tem um potencial gigantesco para produzir em escala industrial e não se produz. Enfim, isso deveria ser uma preocupação de todos são transformadores, de todos os transformadores que podem absorver grandes flutuações no grid. Eles são basicamente resilientes com o uso de tântalo, né? Então é isso que são essas duas principais perguntas que eu teria hoje. Depois eu deixar o pessoal falar mais aí, depois eu entro com outros temas um pouco mais cabeludos. Ok. Rômulo, obrigado. Armando, por favor. Bom, E eu só vou dizer o seguinte: nós estamos já próximo do nosso final. Temos o Carlos Mariz e o Arnaldo com a mão levantada. Então, Armando, por favor. Bom, supergrid não existe ainda no setor elétrico que eu conheça. Existe um projeto que eu conheço proposto, mas nada ainda feito, entre o norte da África e a Europa para levar a energia solar do norte da África para a Europa. Existem também alguns projetos de ligação da Europa com os países nórdicos, né? Agora, isso é caro para burro, é feito por cabo submarino e transmissão em corrente contínua. Então, o pessoal do norte da África, particularmente o Marrocos,
está fazendo muita pressão, porque eles têm bastante solar, é um deserto, né, para suprir a Europa. Agora, até hoje, ainda não conseguiram materializar isso, não, pelo que eu conheço. Tempestade solar, olha, o que eu sei de preocupação é que, particularmente nos Estados Unidos, existe muita preocupação com segurança cibernética. E isso não por solar, não por tempestade solar que eu tenho ouvido falar, mas muito mais por terrorismo. Porque realmente, por exemplo, você sabe, você mora em Miami, eu moro em Virgínia, aqui o sistema do leste americano parou, quase teve um colapso por interferência dos russos no sistema de controle de combustíveis, né? Então, se eles fizerem isso no setor elétrico, aí para mesmo, porque hoje em dia, cada vez mais é tudo eletrônico e tudo comandado à distância. Então, esse problema da segurança cibernética é um problema que o pessoal está estudando. Mas no Brasil, eu não sei nada. Eu também não estou lá, não estou sabendo nada. Pode ser que o Godinho saiba. Mas aqui nos Estados Unidos tem essa preocupação, sim. Ok, obrigado. Eu vou pedir para o Maris e para o Arnaldo trazerem a pergunta um após o outro, ok? Estamos já encerrando. Por favor, Maris. Obrigado, Paulo. É bem rápido. Não, é só voltando um pouco àquele tema do hidrogênio, que eu acho que realmente preocupa essa euforia, eu acho que eu concordo com isso, mas ainda mais, não sei, vocês não falaram, não mencionaram, a preocupação é que estão querendo fazer em larga escala eólica offshore. Eu considero que a eólica offshore aqui no Brasil, para mim, é um negócio completamente sem sentido e caríssimo, porque a eólica offshore é um preço absurdo. Aqui você tem terra à vontade. Agora, se for para fazer com excesso de eólica solar, tudo bem, mas fazer a eólica offshore, e se por cima ainda for colocar isso para o consumidor pagar, aí o absurdo é imenso. Isso é só um comentário final que eu queria fazer sobre isso, porque isso está, para mim, muito estranho. Ok, obrigado, Maris. Arnaldo. Sim, Armando, não sei se coincidiu com o seu tempo lá no Ministério de Minas e Energia, na época infraestrutura, e sobre o seu comentário sobre a incongruência termodinâmica, né, de geração de hidrogênio a partir de solar para queima futura. Você se lembra da época que se incentivou no Brasil o uso de hidroeletricidade em caldeiras elétricas com energia secundária, porque havia excesso de energia hidroelétrica? Me lembro. Veja bem, como o Maris falou, o problema também no setor hidrelétrico no Brasil, na época das estatais, também nós tivemos, às vezes, excesso de investimentos, e esse é que é o problema do Brasil, é o lobby de quem tem interesse, seja de quem tem interesse comercial, seja de quem tem interesse de fazer construção. Você quer fazer uma construção, depois, se aquilo virar um elefante branco, aí é o problema de quem tem um elefante branco, né? Se for com seriedade, olha, eu quando estava como consultor, saí do Banco Mundial, fui consultor na Índia, fomos fazer um estudo por uma companhia aqui, que eu era sócio, que os indianos sempre querem se comparar com os chineses, e estão chegando lá. Então, para fazer qual eram os setores e como atrair o setor privado, naquela época o setor elétrico lá era todo estatal, os aeroportos eram horríveis, eram tudo estatal, a companhia de trem tinha 500 mil empregados. Então, eu fui lá fazer uma análise do setor elétrico para ele. E estava sendo pago pelos japoneses. E os japoneses estavam financiando o metrô de Delhi. Isso foi, se eu não me engano, no ano 2000. Né? Delhi não tinha 1 quilômetro de metrô. 10 anos depois, eles tinham 180 quilômetros, 3 vezes a malha de São Paulo, que já tem metrô há sei lá quantos anos, quantas décadas. Quer dizer, é questão de seriedade. Você tomar seriedade e fazer, faz. Agora, se não tiver seriedade, aí não faz. Vai fazer lobby ou vai fazer elefante branco. Muito bem. Então, a gente está encerrando. Queria brindar o Armando pela brilhante apresentação, as questões levantadas. Acho que essa abordagem nossa de procurar seriedade no que a gente faz é o recado final, né? Eu acho que quando você olha os problemas técnicos, quando você enxerga as dificuldades, você muda um país,
me parece, né, Armando? Então, saúde a todos, sextou, pessoal, e nós vamos parando, então. Um abraço. A todos, foi muito boa a apresentação. Obrigado. Armando. Boa noite. Tchau, Obrigado, tchau. boa noite. Até mais.